capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, versículo 41. Está escrito: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Quantos podem dizer amém? Quem pode dizer graças a Deus? Pode sentar-se, por favor. Se der para abrir um pouquinho o meu monitor de palco aqui, ele ainda está zerado. Se der para abrir ele, por favor. Eu estou ouvindo a rebatida do PA, mas aqui ainda não. Isso, ajuda a jornada desse servo de Deus que vai até quarta-feira. Aleluia. Deus é bom, gente, em todo tempo, sim ou não? Eu tenho sido atraído pelas cordas de amor do Senhor, da sua compaixão e misericórdia, a esse texto bíblico, e ele tem me abraçado, me acalentado, me consolado e me apontado algumas direções que a mim tem me feito muito bem. E eu tenho certeza que fará a você também muito bem. Fará bem o seu caminho, fará bem a sua jornada, fará bem a sua decisão de fé, de amor, de serviço. É claro que a nossa querida irmã Maria sempre soube que sua gravidez não era uma gravidez comum, do ponto de vista simples de que ela engravidou do Espírito Santo. As palavras do anjo Gabriel a Maria foram claríssimas. Ela disse: a virtude do Espírito vai envolver você. O Espírito de Deus descerá sobre você. O que você vai gerar não é humano, não é comum, não é terreno. O que você vai gerar é divino. Então Maria sempre soube que o menino não era normal. O menino era o Filho do Altíssimo. Mas quando nós olhamos para algumas poucas referências que existem sobre o período gestacional de Maria, ele foi um período normal. Até porque Jesus não poderia ser privilegiado em nada. Se qualquer coisa no organismo de Maria privilegiasse aquela gestação, Jesus teria a sua humanidade afetada. Isso não podia acontecer. Jesus precisava estar sujeito a todas as paixões humanas, todas as inclinações da natureza corpórea e carnal. Jesus precisava corresponder fisiologicamente a todas as funções normais de uma pessoa normal, porque senão ele não venceria tudo dentro desta normalidade humana. Alguém está me entendendo? Diga amém, por favor. Muito bom. Então, é claro que Maria sabia que o menino era filho de Deus, mas a sua gravidez, como eu já disse, seguia-se com certa normalidade. 9 meses, contrações, aquela coisa toda. Mas quando o menino nasce, a expectativa de Maria começa a ser colocada no seguinte sentido: quando é que ele fará pela primeira vez alguma coisa que diga mais respeito à sua divindade do que à sua humanidade? Quando é que ele tomará algum tipo de gesto, iniciativa, ação ou reação que diga mais respeito ao fato dele ser filho do Altíssimo do que ser fisicamente filho de José e de Maria? Pois bem, esse dia chegou no texto que lemos.
No texto que lemos, pela primeira vez, Jesus tomou uma iniciativa apartada da sua relação familiar comum e convencional. Ele tomou uma decisão soberana com 12 anos de idade. Eu disse uma decisão muito fraca, eu disse uma decisão. Pastor, por que a vida e a relação de Maria e José com Jesus, ela mudou completamente a partir desse dia? Porque foi nesse dia que Jesus tomou uma decisão. A vida de uma pessoa muda na sua relação com Cristo quando ele conhece um aspecto sobre Cristo chamado soberania. Até um certo ponto e momento, enquanto nós vamos pedindo e sendo atendidos, clamando e sendo respondidos, nós vamos desenvolvendo um tipo e um nível de relação. Mas quando Deus decide manifestar-se soberanamente, quando Ele decide fazer uma coisa sem prévia consulta, prévio aviso, quando nós que estávamos acostumados a sempre ser avisados sobre as coisas e nunca ser pegos de surpresa com nada, mas quando Ele decide fazer sem avisar, sem notificar, quando Ele decide revelar o aspecto glorioso da sua soberania, é aí que nós seremos testados, provados, mas também seremos avivados. O avivamento também vem em experiências chocantes, sustos que aceleram o nosso coração, empalidecem o nosso aspecto, mas mudam definitivamente a nossa relação com Deus. Alguém aqui já perdeu filho, perdeu no mercado, na feira, sobrinho? Alguém aqui já estava com uma criança do lado, de repente olhou para o lado e não viu mais a criança? Ainda que não definitivamente, ainda bem, aquele sustinho básico assim. Quem já teve? Por favor, levante a mão. Como é que foi essa experiência? Como foi essa experiência? Deixa eu só pedir um pouquinho de ajuda do pessoal. Está zerado ainda para mim o monitor. Está zerado mesmo. Eu realmente preciso para poder conseguir comunicar um pouquinho melhor, porque está batendo, voltando tudo. Eu estou quase aqui chamando Jesus de Genésio. Você conseguir abrir, que está zerado aqui o palco está zerado. Isso aí é coisa de ao vivo, irmão. Ao vivo é assim, né? Se fosse gravação você não ia saber, mas ao vivo é assim. Glória a Deus pelo time que está se dedicando com esforço, com alegria. Um auditório desse tamanho, irmão, você sonorizar isso aqui não é fácil não. Deus seja louvado pela vida dessa galera que está empenhada em fazer o melhor. Um tamanho de um auditório desse, isso aqui não é moleza não. Glória a Deus, está chegando. Muito bom, obrigado. Então perceba, foi esse o susto que a nossa irmã Maria tomou no capítulo que lemos. Eu estou falando para você daquele momento que a saliva some da boca, o suor frio desce pela testa. Estou falando para você daquele momento que as mãos ficam trêmulas e geladas. Eu estou falando de um susto, e eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado para dar uma chacoalhada, uma acordada nele, e dissesse assim: todo crente precisa de um susto. Toda relação com Deus precisa de um tremor. Avivamento é susto, é tremor para mudar as coisas e ressuscitar relações. Eu tenho uma palavra de Deus essa manhã de domingo. Talvez as coisas até agora estivessem muito comuns, muito rotineiras e muito normais, mas Deus marcou essa manhã de domingo para dizer: eu vou precisar fazer tremer o chão um pouquinho debaixo dos seus pés, vou precisar abalar um pouco de algumas certezas que você tinha em algumas pessoas, vou precisar que algumas ligações que você fez não sejam atendidas, vou precisar que você se sinta momentaneamente um pouco perdido, um pouco abandonado, porque no meio desse aparente caos eu vou gerar um avivamento poderoso que vai fazer você relembrar-se de raízes antigas, clamores antigos, promessas antigas. Assim diz o Senhor. Lucas escreveu desse jeito: todos os anos, repete comigo, todos os anos. Todos os anos a família de Nazaré cumpria
um ritual saudável. Todos os anos a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, se reuniam para empreender uma viagem rumo a Jerusalém para participar da celebração mais emblemática do judaísmo, a festa da Páscoa. Então eles vão fazer isso todos os anos. Durante 11 anos eles fizeram a mesma coisa. Quantos anos? Quantos anos? Durante 11 anos Maria arruma as coisas de Jesus. Maria pergunta para José se está tudo certo, se está tudo na mala, se está tudo correto. José vê os pneus da carroça, aleluia. Durante 11 anos José confere a montaria. José se comunica com os vizinhos, marca o horário da saída. Ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Todos esses anos sucederam sempre do mesmo jeito. A família chegava junta em Jerusalém e saía junta de volta para casa. 11 anos, cumprindo uma mesma rotina. 11 anos, chegando juntos e saindo juntos, até que no 12º ano, Jesus deu um susto em todo mundo. Até que no 12º ano, as coisas que se repetiam sistematicamente foram quebradas na sua rotina. Até que no 12º ano, aquilo que era habitual e previsível foi quebrado. Até que no 12º ano, a ordem estabelecida foi sacudida. Até que no 12º ano, a previsibilidade tomou um susto. Até que no 12º ano, não aconteceu o que se esperava, não acabou como se previa e nem na hora que se previa. No 12º ano, Jesus replanejou, reorganizou, reordenou tudo. No 12º ano, ele implementou soberania, poder de decisão. No 12º ano, ele mostrou-se Deus. No 12º ano, mostrou-se absoluto. No 12º ano, revelou-se Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para dizer profeticamente: nós acabamos de entrar no 12º ano. É o ano onde as rotinas serão quebradas, é o ano onde a previsibilidade será suspensa, é o ano da gente não saber ao certo o que vai acontecer, mas confiar soberanamente que Ele sabe exatamente o que está fazendo. O 12º ano é o ano onde a conta não fecha matematicamente, mas vai fechar por causa de um milagre. O 12º ano é o ano onde a doença acomete, o diagnóstico vem, mas o milagre chega também. O 12º ano é o ano de Deus fazer surpresas que vão movimentar as coisas outra vez. Estava tudo muito parado, estava tudo muito previsível. Você, durante os últimos meses, anos e semanas, saía da sua casa sabendo ou prevendo o que iria acontecer, e isso estava achatando, diminuindo, tornando a sua relação com Deus medíocre. E Ele me trouxe para dizer: o 12º ano é o ano onde um susto, uma breve sensação de perda, um calafrio, a aceleração das batidas do coração. O 12º ano é o ano onde eventos colocam você em atmosferas de instabilidade, porque você estava tão estável e tão confortável, fazendo por 11 anos a mesma coisa, que eu precisei no 12º tirar um pouco do chão debaixo dos teus pés, para você começar a caminhar sobre as águas. Eu estou sentindo a presença de Deus esta manhã. Se alguém puder levantar as mãos, eu penso que essa seja uma boa hora. Toda aparente desordem que você está vivendo é só Deus reorganizando as coisas. Toda aparente instabilidade que você está vivendo é só Deus reorganizando seu senso de prioridade. Você não vai sair pior desse susto, você vai sair melhor dele. Você vai sair melhor, vai sair mais crente,
vai sair mais maduro, vai sair com mais consciência que você não controla nada, não manda em nada, não governa nada, que você não deixou Jesus entrar na sua casa para ser governado, você deixou ele entrar na sua casa para governar. Mas nos últimos anos você estava achando que era o pai, nos últimos anos você estava achando que era a mãe, nos últimos anos você estava achando que ele era um chaveirinho na sua chave, você estava achando que ele era um adesivo na sua janela, você estava achando que ele era uma mensagenzinha de conforto no seu Instagram, mas você vai descobrir que ele é soberanamente Deus. No 12º ano, terminados os dias da festa, diga comigo, terminados os dias da festa. Qual era a rotina da família? Chegamos juntos e saímos juntos. Deixa eu mexer com você para ver se você está acordado. Diga, chegamos e saímos. Qual é a rotina da família? Chegar junto e sair junto. E quando é que a família sai? Quando é que a família de Nazaré deixa Jerusalém e volta para casa? Quando os dias da festa terminam. E quem é que aponta o término dos dias da festa? Pergunte quem? O calendário festivo estabelecido por Deus ao seu servo Moisés. Então o calendário festivo é ordeiro. A festa da Páscoa tem um dia para terminar. Depois que ela termina, 50 dias depois começa o Pentecostes. Tudo obedece a um calendário. E a família está obedecendo rigorosamente ao calendário. Se diz que acabou, acabou. Os diáconos estão desligando a luz, os irmãos estão indo embora, os sacerdotes estão tirando a cinza do altar, e cada família vai voltar para sua casa. Por quê? Porque o calendário diz, começou aqui, acabou aqui. A família de Nazaré está obedecendo as normas do calendário, e o calendário disse, acabou. Mas Lucas disse que quando o calendário disse que acabou, Jesus ficou, porque o calendário dizia acabou, e ele dizia não acabou ainda. Eu vim de Deus liberar uma palavra sobre você. Sabe o que esse susto que você tomou recentemente vai proporcionar? Você vai começar a entender que, embora nenhum de nós seja alienado, e nós saibamos que dia é hoje do mês, da semana, que mês nós estamos, sabemos que ano estamos, sabendo que estamos no período conhecido como o período de carnaval. Eu sei que terça é feriado e logo após é quarta de cinzas. Eu sei que Natal é dia 25, a virada é de 31 para 1º, eu sei que estou tecnicamente subordinado a um calendário, mas estou soberanamente vivendo um calendário que é maior. Levanta a sua mão mais alto que você puder nessa manhã, porque eu estou te convidando a viver uma vida um pouco mais doida do que aquela que você tem vivido até agora, uma vida que não é alienada, que não ignora os calendários, os trâmites, sistemas. Eu sei quem é o presidente da nação, eu sei quem é o governador de São Paulo, sei quem é o prefeito da cidade de São Paulo, você sabe quem é o prefeito de Barueri, mas uma coisa eu também sei: acima de todos os regimentos e sistemas e governos, existe um Deus que governa soberanamente. Eu sei que você respeita a ciência, eu sei que você respeita a medicina, mas eu te convido a, quando o médico disser acabou, você olhar para Jesus e souber e saber que tem horas que o calendário diz que acabou e ele diz que nada, é agora que eu vou começar. Quando eu e você conseguimos reorganizar, quando eu e você conseguimos começar a olhar para Ele e entendemos duas coisas simples: começa quando Ele disser que começou, e acaba quando Ele disser que acabou. A
Aponta o dedo para umas 5 pessoas e diga: começa quando ele disser que começou, e termina quando ele disser que acabou. Eu vim te lembrar uma coisa que a dor está tentando fazer você esquecer: quem tem a última palavra ainda é Deus. Eu vim te lembrar uma coisa que a doença está querendo te fazer esquecer: quem tem a última palavra ainda é o Senhor. Eu vim te lembrar uma coisa que a escassez financeira está querendo te fazer esquecer: quem tem a última palavra ainda é o Senhor. Então olha para mim, porque se só acaba quando ele diz que acabou, significa que você vai ver muita gente saindo em efeito manada em algumas direções, e quando você olhar para ele, ele ainda estará sentado, e você terá que se submeter a uma experiência muito interessante: ver os efeitos manada indo numa direção e você decidindo confiar em outra. Tem gente aqui que está experimentando exatamente essa situação. Qual, pastor? Está todo mundo indo de uma direção, porque estão dizendo: acabou, acabou, daqui não sai mais nada, aqui não tem mais negócio, aqui não prospera mais nada, isso aqui já está explorado em tudo que tinha para ser explorado, não tem mais nada para acontecer aqui, não tem mais nada para sair de bom daqui. E os efeitos manada vão se dirigindo na direção Y, na direção X, porque os consultores disseram isso, porque os especialistas disseram isso, porque esses e aqueles disseram isso. Aí eu ouso olhar para Jesus e perguntar para ele o que ele acha. Aí quando eu vejo todo mundo saindo, eu vejo que ele ainda está sentado, e aí eu digo: a luz apagou, o ar-condicionado desligou, as cinzas do altar estão sendo tirada, está todo mundo fazendo a mala para ir embora, mas se ele ainda está, eu não arredo o pé enquanto ele não sair, porque o meu ponto de referência é ele, meu ponto final é ele, a minha vírgula é ele, e o meu início de parágrafo é ele também. Significa que eu começo quando ele começar, e eu só concluo quando ele disser que acabou. E de igual forma, o outro sentido também é válido. Se acaba quando ele disser que acabou, se alguém também quer estender e ele já disse que acabou, saia. Pastor, mas eu preciso tirar uma foto ainda. Mas ele já saiu? Saia. Pastor, mas é que eu tenho algumas pessoas que ainda... Ele já saiu? Saia. Não seja louco de ficar em lugares de onde ele já saiu. Não seja louco de permanecer instalado em lugares onde a tenda da glória de Deus já se desinstalou. Não seja louco em continuar submetido a quem já não se submete mais a Deus. Não seja louco em protelar trajetórias que Deus já colocou um ponto final. Eu não vim jogar conversa fora, que eu vim ser um profeta de Deus, e o Senhor acabou de me fazer lembrar o dia que ele chamou o seu homem de confiança, Samuel, que estava querendo ser mais longânimo do que Deus, e ninguém ganha Deus em longanimidade. E o Senhor falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei. Toma o teu vaso, passa aqui que eu vou te enviar na casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Não queira ser mais longânimo do que Deus, não estenda o que Deus já disse que acabou. Não queira ser mais misericordioso do que Deus. Se Deus saiu, saia logo depois. Se Deus não está mais com alguém, não esteja mais com essa pessoa. Se Deus não governa mais sobre alguém, não seja mais governado sobre essa pessoa. Deus nos reuniu em massa nessa manhã de domingo para dizer: reorganiza teu senso de direção. Teu senso de direção sou eu. Quando eu disser que acabou, acabou. Quando eu sair, saia logo atrás de mim. Não seja louco de ficar por pessoas, fique por mim. Se eu sair, junte suas coisas e saia logo atrás. Bora.
Agora, a família de Nazaré saiu voltando para casa, saiu de Jerusalém indo para casa, e não sabem o que está acontecendo. Lucas diz, não sabendo que Jesus havia ficado em Jerusalém, não sabendo, diga comigo, não sabendo. Isso aqui é maravilhoso. O que é maravilhoso, pastor? Descobrir que você não sabe de tudo que está acontecendo. Descobrir que as coisas que Deus está fazendo fogem à sua capacidade de compreensão ampla e total. É maravilhoso descobrir que por mais que Deus ame muito alguém, por mais que Deus tenha muita confiança num profeta, por mais que Deus costume falar muito com uma pessoa, ainda existe muita coisa no reino que está acontecendo a despeito de você estar sabendo ou não. Eu tento me controlar para não rir quando eu encontro uma pessoa e converso brevemente, porque eu não consigo conversar muito tempo com pessoas assim, que acham mesmo que tudo que está acontecendo na igreja brasileira, elas sabem. Eu acho engraçado, para não dizer tragicômico, quando eu percebo que algumas pessoas acham mesmo que tudo precisa passar por elas, e se não passa por elas, ou se elas não estão sabendo, é porque não está acontecendo. Se não está acontecendo o avivamento onde eu acho, então não tem avivamento. Se Deus não está levantando um cantor que eu gosto, então não foi Deus que levantou. Se a música não me agrada, então a música não é de Deus. Se a cor da parede não me agrada, então a igreja não é de Deus. Seu tolinho, Deus me trouxe aqui para te dizer, você pode ser a irmã Maria, que o anjo Gabriel chamou de agraciada. Você pode ser o irmão José, que o Senhor visitou em sonho, mas ainda assim Ele não te conta tudo o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo é maior do que seu gosto pessoal. O que Ele está fazendo é maior do que a sua vaidade pessoal. Ele é maior do que seu gosto, sua predileção, sua vaidade. Tem coisas que eu não aprecio tanto, mas não ousaria dizer que não são de Deus. Tem lugares que eu não me sinto tão confortável, mas não ousaria dizer que não são de Deus. O lugar onde Deus está e as coisas que Deus está fazendo são muito maiores do que a sua e a minha pequena compreensão. Deus está fazendo aqui, Deus também está fazendo lá. Deus está fazendo no auditório desse tamanho, e Deus está fazendo em reuniões para 15 crentes agora de manhã. Deus está fazendo em Alphaville, Deus está fazendo no subúrbio, Deus está fazendo na África, Deus está fazendo na Ásia. Ele está fazendo. E não o souberam seus pais. Mas não é porque você não está sabendo que não está acontecendo. E a Maria está caminhando com José, e daqui a pouco eles olharam para o lado e não viram Jesus. E aí, de repente, surgiu uma suposição. A suposição de que ele estaria com algum dos familiares, ou algum dos amigos, dos vizinhos. Então é aquela hora que o susto vem, mas dá aquela arrefecida. Não, ele deve estar com alguém na trajetória. Então faz o seguinte, vamos procurá-lo. Com quem a gente começa? Vamos lá no padeiro. Padeiro que veio na excursão para Jerusalém com a gente. Jesus sempre gostou do padeiro. Você lembra que ele vai na padaria, às vezes quando fica um tempão conversando com o padeiro? Vamos lá, ele deve estar lá. Quando chegou na caravana onde o padeiro estava, seu padeiro, Jesus está com você? Tá não. Aí o José olhou para Maria e disse assim, eu já sei, ele deve estar com aquela família lá, daquele menino que ele gosta. Vamos lá. Chegou lá, estava também não. Maria e José não tiraram isso do nada. Eles foram até familiares e foram até companheiros de viagem que eles acreditavam que Jesus poderia estar. Pergunte por quê? Horrível, pergunte por quê? Porque Jesus costumava fazer isso. Então, baseado no retrospecto,
Baseado na referência anterior, eles vão procurar Jesus com pessoas que no ano passado Jesus andou, mas naquele ano não estava andando. Porque se tem uma coisa que você já passou da hora de entender, é que você precisa estar sempre atualizando as informações. Porque pode ser que alguém com quem ele tenha andado nos últimos 11 anos, ele não esteja andando esse ano. E nós procuramos pessoas com base no retrospecto. Nós vamos atrás de pessoas baseando-nos às vezes na quantidade de views de um vídeo, e não nos damos ao trabalho, antes de chamar o Uber, antes de chamar o motorista, antes de pegar o ônibus, não nos damos ao trabalho de nos atualizarmos junto a ele e perguntarmos se aquele com quem ele andou ano passado, ele ainda está andando esse ano. Porque as coisas de Deus são muito mais dinâmicas do que você possa imaginar. Significa que você deve tomar muito cuidado ao basear-se por referências antigas, retrospectos passados. Atualize e discirna com quem Deus está e com quem Deus esteve. Atualize-se e confirme com quem Deus anda hoje e com quem Deus já andou, e só sobraram os vídeos. O Senhor me trouxe para te dizer, antes de você abaixar a cabeça para uma mão ser colocada em cima, pergunte para mim se eu ainda coloco a minha mão em cima dessa mão. Porque as coisas mudam de um ano para o outro. Pessoas que andavam com Deus não andam mais esse ano. O reino de Deus e as relações do Senhor são dinâmicas. Para que elas se mantenham, elas precisam obedecer a alguns critérios. Maria e José apostavam, está ali, não está. Ah, mas está lá, não está. Está com fulano, não está. Com ciclano, também não está. E nisso passou um dia inteiro. Quanto tempo passou? Quanto tempo passou? Aí eu te pergunto, para quem está procurando um filho perdido numa multidão, perdido numa festa, um dia é pouco tempo ou é muito tempo? É pouco ou é muito tempo? Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. Se você procurar se informar antes com quem Deus está e com quem Ele não está, você não vai perder mais um tempo que é muito precioso na busca que você está empreendendo. Quem está buscando o tipo de coisa que você está buscando, não pode perder tempo andando com quem Deus não anda. 1 aleluia, 3 glória a Deus, 5 amém ali no canto. Agora, meu irmão, o susto vem, mas vem com força. E agora, se você passar e enxergar a irmã Maria trêmula, gelada, suando frio, e perguntar para ela o que está acontecendo, ela vai te dizer: perdi meu filho. Mas se você for lá em Jerusalém, no templo, aonde Jesus está sentado no meio dos doutores, e perguntar para ele: ei menino, tá tudo bem? Ele vai dizer: tá. Você está perdido? Ele vai dizer: não. Mas se você voltar lá para o meio da rua e perguntar para Maria o que está acontecendo, ela vai dizer: perdi meu filho. Mas se você for lá em Jerusalém e perguntar para Jesus: você está perdido? Ele vai dizer: não. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui. Você percebe que existe uma diferença muito grande entre como você está se sentindo e como as coisas são de verdade? Deus me trouxe aqui para dizer que existe uma diferença muito grande entre como você está se sentindo e como as coisas são de verdade. Você pode estar sentindo-se perdido, mas Ele não. Você pode estar achando que acabou e Ele
Não. As suas sensações dizem respeito à sua apreensão sobre as circunstâncias ao seu redor. Você não consegue enxergar nada além daquilo que está debaixo do seu nariz. Então perceba, antes de você entrar em desespero, tendo certeza que perdeu, acabou, quebrou, faliu, pergunte para Jesus qual é o estado real das coisas, porque Ele vai dizer: você está desesperado, mas eu estou assentado no mesmo lugar de governo e de soberania. Existe uma distância grande entre como você está se sentindo e como as coisas são de verdade. O senhor está perdido, menino? Eu não. Ô moça, por que você está com essa cara desesperada? Porque eu perdi meu filho. Eu perdi e vou precisar explicar. Porque eu perguntei aqui no início se alguém já tinha perdido temporariamente, momentaneamente, um filho dentro do supermercado, feira, coisa do tipo. E agora eu vou mudar a pergunta: alguém aqui já passou por essa experiência, mas com o filho dos outros? Um sobrinho, né? Um menino que uma amiga sua falou: fica com ele para mim hoje, mais tarde eu pego ele. Aí você falou assim: tá, eu vou no mercado com ele. Daqui a pouco, cadê o menino? Sumiu. Maria não perdeu só o filho dela, ela perdeu o filho do Altíssimo. Pelo menos é como ela acha que as coisas estão acontecendo. Só que a grande realidade, eu já entro na reta conclusiva, a grande realidade é que se perder dói, explicar dói tanto quanto. Se perder dói, justificar dói tanto quanto. Eu estou falando para pessoas aqui essa manhã que, além do incômodo, desconforto e dor do que acham que perderam, ainda tem que lidar com o incômodo, desconforto e dor de ter que explicar. Porque como é que a irmã Maria volta para Nazaré sem um menino? Como é que você explica que chegaram juntos e não saíram juntos e você não notou? Como é que você explica que demorou horas para perceber que ele não estava perto? Como é que Maria vai explicar isso? Obviamente ela já tem em mente os olhares, os comentários, porque eu preciso lembrar a você que Maria ainda reside na mesma comunidade que residia quando ela engravidou. Eu preciso lembrar a você que essa comunidade, para quem ela acha agora que vai ter que explicar, vai ter que dizer, essa comunidade agora que vai ferver com a notícia que a Maria e o José perderam um menino de 12 anos na festa da Páscoa. Essa comunidade foi a mesma que ela morava quando recebeu a notícia de que engravidaria do Espírito Santo. Agora deixa eu te dizer uma coisa que às vezes a gente parece que esquece. Você acha que o pessoal de Nazaré engoliu a história que Maria engravidou do Espírito Santo? Você acha que o pessoal de Nazaré foi lá na porta de Maria abraçar ela e dizer assim: ô Maria, o Espírito Santo visitou você, minha irmã, você está grávida do Messias? Você acha que foi assim? Jesus permaneceu como um indivíduo comum até 33 anos de idade, o que significa que ninguém nunca o reputou como Deus. Antes disso, para Nazaré, Maria engravidou aos 17 anos. Para Nazaré, Maria engravidou antes do casamento e casou correndo para tapar a vergonha. Você está entendendo? Para a comunidade de Nazaré, aquela família já se estabeleceu em cima de um episódio de irresponsabilidade, de gravidez na adolescência. Para Nazaré, aquela já é uma família disfuncional, baratinada desde o início. E o problema de quando você perde uma coisa agora é que a sua ficha toda vai ser puxada. E vai ter gente trazendo até coisas lá de trás, só por conta do que está acontecendo agora.
E Maria sabe que vai enfrentar os mesmos olhares de novo, daquelas mesmas pessoas de novo, que olhavam para ela barriguda com 17 anos, casando grávida, numa comunidade completamente tradicional e ortodoxa. Você acha que teve júbilo no dia do casamento de Maria? Você não está entendendo não. Essa menina passou por pressão desde o início, que Deus chamou ela para aquilo que ela tinha que fazer, e agora ela está achando que vai reviver a mesma pressão e o mesmo constrangimento, sendo olhada de novo como uma irresponsável, sendo olhada de novo como uma menina que nunca cresceu, que 12 anos depois continua a mesma moleca irresponsável e perdeu o garoto dentro da festa. Pastor, o senhor falou um montão de coisa aí para falar o quê? Para falar que eu sei e Deus sabe, por isso que Ele me mandou te falar. O medo que você está de passar pelo mesmo julgamento de novo. O medo que você está de, porque está quebrando agora, voltar tudo e te lançarem no rosto as quebras anteriores, as falências anteriores, as pessoas que te emprestaram baterem na sua porta de novo para dizer: viu, mandei você não se meter nisso, não era para você tentar isso de novo, não era para você empreender de novo. Quando a gente acha que perdeu uma coisa aqui, a gente teme as pressões, os julgamentos, os dedos apontados dizendo: aí, você não mudou coisa nenhuma, entrou para a igreja, não mudou coisa nenhuma, continua o mesmo irresponsável, olha aí o negócio como está, olha aí o casamento como está. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai ter que explicar nada, porque as coisas não estão acontecendo como você esperava ou pensava. Eu estou no governo de tudo, e daqui a pouco todo mundo vai saber que o que aconteceu não foi porque você foi irresponsável, o que aconteceu foi porque eu decidi agir de uma maneira que é estranha às pessoas, mas diz respeito a um tratamento que eu tenho com você, e eu vou colocar no lugar. Eu fiz a ferida, diz o Senhor, e eu vou curá-la. Eu embaralhei e eu vou reorganizar, porque quem manda na tua vida não é a tua vizinhança, quem manda na tua vida não são teus investidores, quem governa a tua vida sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Eu olhei para o verso de número 43, 46, e eu li uma coisa que me abençoou muito. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam. 3 dias depois de pensarem tê-lo perdido, o acharam. 3 dias depois de pensarem que ele não voltaria mais, o viram. 3 dias depois. 3 dias depois. Eu vou daqui, você vai daí. A resposta será sempre a mesma: 3 dias. E eu já começo a encerrar. Quanto tempo Maria ficou sem ver Jesus? Horrível, vai de novo. Quanto tempo Maria ficou sem ver Jesus? Quanto tempo ela ficou sem saber o que estava acontecendo com ele? Quanto tempo passou até que ela o visse de novo? Quanto tempo do susto até o alívio? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo?
Se você perguntasse para Maria, Maria, como você se sente? Ela diria, terrivelmente mal. Maria, como você se sente? Ela diria, eu acho que o meu coração não vai aguentar. Maria, como é que você está? Ela diria, em frangalhos. Eu não sei se ele está dormindo, se está comendo. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei exatamente onde ele está. Ele está fora do meu campo de visão, fora do meu colo, fora do meu abraço. Há 3 dias e eu não vou aguentar isso. E o Espírito Santo diria, vai. Você vai, Maria, aguentar estes 3 dias sem vê-lo. E não só esse, vai aguentar outros 3 dias. Você não vai aguentar só essa experiência. Você vai suportar essa e você vai suportar uma maior ainda, porque essa só está te preparando para aquela. Eu quero dizer para alguém que está mesmo pensando que não vai aguentar, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira, você vai aguentar. E a segunda, vai aguentar outra maior ainda. Porque aquilo que você está pensando que é o fim, é um treinamento que está dando elasticidade para as suas emoções, sua capacidade de suportar pressão. Você acha que está no limite, até descobrir que o seu limite acabou de ser estendido. Eu tenho uma palavra de Deus. Alguém pode levantar as mãos o mais alto que puder, o mais alto que puder. Vou chamar a banda aqui, por favor. Na verdade já estamos aí, né? O mais alto possível, o mais alto possível. Lá no altão, lá no altão. Você está pensando que não dura. Você está pensando que não suporta. Você está pensando que vai ceder. A pressão está muito grande. O Senhor me trouxe para dizer, não só tu vencerás essa pressão, como você terá alargada a tua capacidade de suportar pressão, e suportará pressões ainda maiores. Assim te diz o Senhor, eu estou treinando o seu coração. Quantos anos Jesus tem quando esse episódio aqui aconteceu? Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? Com quantos anos Jesus morreu? Quantos anos? Então sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? E pode ser que ele tenha dito para Maria, Maria, você está achando que não vai suportar ficar sem ver ele durante 3 dias? Você está achando que teu coração não vai aguentar não tocá-lo e não abraçá-lo por 3 dias? Hoje que ele tem 12, daqui a 21 anos ele vai sumir 3 dias de novo. Daqui a 21 anos, Maria, quando ele tiver 33, ele vai desaparecer 3 dias de novo. 3 dias de novo você não vai vê-lo. 3 dias de novo você não vai tocá-lo. 3 dias de novo você não vai abraçá-lo. E quando você pensar que não vai aguentar, eu vou te lembrar que 21 anos atrás eu já te preparei para esses 3 dias de agora. Eu estou precisando que alguém levante a mão com fé, porque assim te diz o Senhor, tudo o que está acontecendo agora é um treinamento para aquilo que você ainda vai enfrentar lá na frente. Lutas maiores virão, mas vitórias maiores virão também. Só quem acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira agora. Ele está treinando o seu coração. Esta não é a última batalha. É por isso que você vencerá essa, e essa te aprontará para a próxima. Essa não é a última crise, essa não é a última dor, essa não é a última lágrima. E esta está te preparando para a próxima. Daqui a alguns anos, quando você pensar que não vai suportar, o Senhor te fará lembrar destes dias,
onde você pensava a mesma coisa, e Ele te deu graça, te sustentou, te alimentou, enviou pão, enviou carne, enviou sustento, enviou socorro, enviou óleo, enviou vinho na Rachandaramaia. E Ele vai te lembrar que se Ele foi contigo antes, vai ser contigo agora, vai ser contigo amanhã, vai ser contigo depois, vai ser com a tua casa daqui a 1 ano, vai ser com a tua família daqui a 5 anos. Você suportou o vento, vai suportar o vendaval, suportou a chuva, vai suportar a tempestade, porque Ele sempre preparou você para isso. Você não percebia, mas a cada batalha Ele adestrava as tuas mãos, a cada decepção Ele amadurecia teu coração, cada traição Ele te fazia olhar mais para Ele e menos para as pessoas. Você sempre foi preparado para isso. Você não caiu de paraquedas no meio dessa luta. Você sempre foi preparado para isso, você só não notou. Se você olhar para trás, você vai perceber que em todo tempo Deus costurou a história da sua vida, te fazendo enxergar o que você precisava, ouvir o que você precisava, sentir o que você precisava, para ir construindo em você maturidade, musculatura emocional, espiritual, para que quando você pensar que não vai conseguir, Ele te lembre que já vem treinando o seu coração há muito tempo. Eu queria pedir que você colocasse a mão sobre o seu coração agora. Esse coração que está batendo mais rápido do que deveria, devido aos tantos sustos, imprevistos, aos quais você tem sido submetido ultimamente. As mãos ainda estão geladas, o suor ainda não secou completamente do rosto, mas o Senhor me trouxe para dizer: eu tenho alívio para você esta manhã. Eu tenho poder para você essa manhã. Avivamento é isso, é uma recarga de poder para que eu enfrente coisas e desafios para os quais, sem este avivamento, eu não estaria preparado. Você se vestiu, mas é só Deus que pode te revestir. Você foi para a faculdade, ela te vestiu. Você lê livros, eles te vestem. Você vê bons filmes, eles te vestem. Você assiste palestras, eles te vestem. Mas a única coisa que reveste é o poder do Espírito Santo. Eu te convido na manhã desse dia a começar a clamar e crer que há um revestimento de poder do Espírito Santo disponível para ser acessado nessa manhã de domingo. Esse não é um domingo qualquer, é manhã de ressurreição, de potência e de poder. Que seja liberado sobre você agora revestimento de poder, revestimento de poder. E a minha vergonha levou meu passado. A história não acaba aqui. Seja revestido, seja revestido, seja revestido, seja revestido, seja revestido, seja revestido. A faculdade te vestiu, mas é o poder que te reveste. Tua família te veste, mas é o poder do céu que reveste. E
Esse susto te acordou. Vamos falar a verdade? Se não fosse o susto, você nem estaria aqui. Vamos falar a verdade? Se não fosse os acontecimentos recentes, muita gente nem estaria hoje aqui. Se tudo estivesse se repetindo como nos últimos 11 anos, você nem estaria aqui. Mas como Deus sacudiu as coisas, como Deus tirou o chão debaixo dos teus pés, você veio aqui caminhar sobre as águas. Não podia continuar do jeito que estava morno demais, previsível demais. O impacto da imprevisibilidade ressuscita a nossa relação com Deus. E eu sei que estou pregando aqui esta manhã para pessoas cuja vida e a fé morreram, talvez porque você permitiu que as coisas ficassem muito tempo mornas, estáveis. Você deixou sua relação com Deus entrar numa mesmice e numa normalidade que não combinam com a relação de um homem e o seu Senhor. E você se desencontrou de Deus no caminho. Mas Ele te trouxe hoje para te dizer: eu estou no mesmo lugar. Você se desencontrou de mim, mas eu permaneço no mesmo lugar. Sabe o que a família de Jesus fez que deu certo para reencontrá-lo? Pergunte o que? Foram ao mesmo lugar de antes. Foram procurá-lo no lugar aonde estavam juntos pela última. Não tem mistério, não tem segredo. Venha ao lugar onde vocês se encontraram pela última vez. Ele vai estar aqui de novo te esperando. Se você que está me ouvindo agora quer vir de novo ao lugar onde você o viu pela última vez, se você que se desencontrou de Deus e da comunhão com Cristo, mas hoje quer encontrar-se com Ele de novo na Jerusalém do Senhor, aqui no altar de Deus, saia do seu lugar correndo e venha no altar agora. Saia do seu lugar correndo e venha no altar agora. Aonde estiver uma pessoa que se desencontrou de Deus no caminho, venha procurá-lo no último lugar onde vocês dois estiveram juntos. Venha procurá-lo no último lugar onde vocês dois estiveram juntos. Você está inventando outros caminhos. Não, é aqui. É no mesmo lugar onde vocês se encontravam